Amém. Então, em primeiro lugar, eu quero rever com vocês, só para ajeitar na nossa mente, no nosso coração, alguns conceitos básicos. O que é pecado? Então, o pecado, literalmente, a tradução de pecado é desvio do alvo. É quando você tem um alvo definido e você pega um outro caminho, quando você se desvia do alvo. Isso é pecado. E no nosso relacionamento com Deus é exatamente a mesma coisa. Pecado é toda vez que você abraça a prática de alguma coisa que você sabe que aquilo te afasta da comunhão, te desvia da comunhão saudável com Deus. Isso é pecado. Então, viver na prática de algo que a gente sabe que é radicalmente contrário à vontade de Deus para as nossas vidas, é isso que na teologia cristã a gente conceitua como pecado. E a gente só comete pecado quando a gente cai em tentação. É outro conceito que a gente precisa arrumar, relembrar na nossa cabeça. Ninguém comete pecado sem antes ser tentado. Então, o que é tentação? Então, antes da gente concretizar o desvio do alvo, antes da gente efetivar, praticar o pecado, antes a gente é abordado por um pensamento, por um desejo. Isso que a gente conceitua de tentação. Tentação é sempre que o seu coração, a sua mente é abordada por um desejo, por uma vontade, que você sabe, ninguém precisa contar para você, mas você sabe que dar vazão àquela vontade, àquele desejo, isso é destituído daquilo que agrada a Deus. Então isso é tentação. Normalmente tentação é algo que você se sente atraído. Ninguém é tentado por algo que não gosta. Estou com a vontade de estudar matemática. Ninguém é tentado por algo que não gosta, só os matemáticos aqui, com saudade de cálculo 1, é ruim. Então, tentação é algo que te gera algum tipo de atração, de prazer. Só que é um desejo, uma vontade, que se for atendida, vai te afastar de um relacionamento saudável com Deus. Então, isso é problema. Então, logo, a minha intenção hoje à noite aqui é a gente aprender com Jesus, o Mestre, como que a gente faz para resistir à tentação. Resistindo à tentação, eu não caio em pecado. Se eu sei lutar, se eu sei enfrentar algo que vai me abordar todos os dias, então eu não caio em tentação. E Jesus ensina, inclusive, a gente a pedir isso na oração do Pai Nosso. Não nos deixe cair em tentação. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4, ou ligar a sua Bíblia em Mateus 4, a gente vai ler do versículo 1 ao 11. A passagem que Jesus é tentado. Mateus 4, de 1 a 11. Ok? Todos acharam? Você que está acompanhando a gente aí pela internet, seja visitado pelo Senhor também, que o Senhor fale contigo, te abençoe nesse momento. Sei que tem gente lá em Key Biscayne, Miami, assistindo a gente agora, Filipinho? Hashtag volta Filipinho. Então, fica ligado aí, preste atenção. Mateus 4, de 1 a 11. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e anjos vieram e o serviram. Amém. Até aqui. Todos nós já fomos ou estamos sendo tentados.
né? Você vê aqui, alguns inclusive nesse momento, aquela tentação de olhar o celular que acabou de tremer no bolso, né? Aí, quem será? O que aconteceu? Né? A gente está sempre sendo tentado, de alguma maneira. O inimigo de nossas almas não dá trégua. A gente não está na praça de alimentação de um shopping center. O mundo aqui é de conflito, é de combate. Jesus falou isso para a gente: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Então a gente não está sozinho. Jesus está com a gente, mas no mundo a gente vai ter tentação. Então o inimigo das nossas almas não vai dar trégua para a gente e vai fazer de tudo para a gente cair em tentação, seja por pressão ou por sedução. Experimenta, o que tem? Todo mundo já experimentou isso. Então, algumas considerações aqui do texto, para a gente entender que momento é esse que está acontecendo aqui com Jesus. No capítulo anterior, Jesus acaba de passar pelas águas, de ser batizado por João Batista. Todo mundo que está presente no momento do batismo escuta uma voz audível dos céus que diz: esse é o meu filho amado, que muito tenho prazer. Todo mundo ouve, não foi só Jesus e João Batista. Todo mundo que estava ali ouviu isso acontecer no momento em que Jesus é batizado. Esse é meu filho amado. Então Jesus está prestes a iniciar o seu ministério rabínico, né, dentro da cultura judaica, a qual ele fazia parte, né, e a Bíblia diz aqui que o Espírito Santo o leva ao deserto, ao momento de privação, para ele ser efetivamente tentado. Então, tentação é algo que faz parte da nossa caminhada cristã, não para fazer mal para a gente, mas para fortalecer a gente na fé. Quando você participa de uma aula, de um treino lá de jiu-jitsu, aquilo ali é para te preparar cada vez mais para um enfrentamento real, para algo muito pior. Então, cada vez que você aprende um golpe, não sei porque agora estou olhando sempre para o Iago, como se ele fosse, né, vou mudar o meu olhar para o Pedrosa, né, que filho de peixe, peixinho é, nosso futuro faixa preta ali. Então, toda vez que você vai para uma aula, é para você se preparar para um teste mais difícil. Então, Jesus é levado para ser tentado, para passar por aquilo que nós passamos todos os dias, para mostrar que ele, sendo plenamente humano, plenamente homem, resistiu às tentações. Logo, nós, com a força do seu Espírito, com a presença dele na vida da gente, a gente também tem força para resistir às tentações. Mas só para vocês entenderem, Jesus tinha acabado de passar pelo batismo, foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para um momento de privação, para ser tentado, antes de iniciar o ministério dele terreno. Então, a primeira lição que a gente pode tirar do texto aqui, que eu gostaria de ressaltar é: não subestime o inimigo da sua alma. Não pensa que é porque você está na igreja, que você gosta de oração, que as coisas não vão ficar estreitas para você, que o inimigo não vai te perturbar. Se ele tentou Jesus, que estava num momento de jejum e oração, imagina o que pode acontecer com alguém que não está nem em jejum, nem em oração. A Bíblia fala que nossa luta não é contra as pessoas. Eu sei que você fica triste às vezes com as pessoas, né? Você se entristece, tem entraves com pessoas, mas o ser humano não configura o nosso inimigo. A Bíblia deixa bem claro que a nossa luta são contra essas forças espirituais que vão fazer de tudo para tirar a gente do alvo, vão tirar a gente do nosso relacionamento saudável com Jesus. Então, primeira lição: não subestima o seu inimigo, não existe trégua. Nesse exato momento, ele está ouvindo tudo que eu estou falando e está fazendo de tudo também para desviar a sua atenção. A tradução da palavra diábolo, em grego, é jogador. É o cara que está fazendo de tudo para te dar um drible, te desviar do foco. Jogador, ele está sempre jogando. Então, não subestime o seu inimigo. Não é para superestimar, né? Tem alguns cristãos que vivem superestimando. Esse microfone aqui, tem uma marca esquisita, de Satanás. Não é para superestimar tudo, né? Hellmans, homens do inferno, não vou comer essa maionese. Não é para chegar nesse nível, tá? Não coma maionese porque, o que a maionese faz? Mas o problema não é a maionese, o problema é quem come a maionese. Não superestime, mas também não vai subestimar o seu inimigo. Em segundo lugar, a tentação é inevitável. Ser tentado é algo inerente à vida dos seres humanos. Se você é descendente de Adão, você vai ser tentado. Abriu o olhinho, está acordado, consciente, começou a respirar, né? Segunda-feira,
está vivo, consciente, você vai ser tentado. Você vai ser tentado voltar a dormir, você vai ser tentado quebrar o despertador, não é? Aquele 10 para as 6, aquele negócio, você quer quebrar aquilo. Então, assim, você vai ser tentado. É inevitável isso. Não existe campo neutro, não existe uma redoma, não existe uma vacina. Eu vou participar dessa campanha de oração e nunca mais isso vai acontecer comigo. Não, não existe isso. Você vai ser tentado. Tentação é inevitável. Não há igreja onde você consiga fugir dessa situação. O texto mostra que a tentação pode vir a qualquer hora. O texto também revela para nós que Jesus, plenamente humano, foi tentado e ainda assim resistiu às tentações. Nós podemos resistir também, porque Jesus deixa isso claro no final do Evangelho de Mateus. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Nós não estamos sozinhos. Aleluia, aleluia. Então a gente tem o nosso irmão para ajudar a gente nesse combate e nós temos o nosso mestre. Não é como o mestre da aula de jiu-jitsu que às vezes deixa você rolar com o cara e ele fica só olhando. Não, Jesus deita com a gente e rola com a gente na parada. Totalmente diferente, nada contra os professores, né? Nada com amigo, nada contra os professores, mas Jesus rola com a gente no combate também, você não está sozinho. Então, se você é de Jesus, você jamais vai estar sozinho no momento da tentação. A gente tem cantado isso com frequência aqui, né? Comigo vai estar no fogo, comigo vai estar no mar, qualquer situação, Jesus vai estar comigo. Isso é verdade, creia nisso, não é só um poema bonito, não. É algo literal que a palavra promete para a gente. Em terceiro lugar, o texto sagrado revela quais as estratégias que o inimigo das nossas almas usa para tentar a gente. E ele não é muito criativo, ele usa as mesmas estratégias desde o tempo de Adão. Então, você, sendo conhecedor do que o seu inimigo faz para te tentar, você já sabe que golpe que ele vai tentar dar em você. Agora, você tem que ser conhecedor dessas estratégias. A primeira estratégia que o diabo utiliza aqui para tentar Jesus não é um convite, não é uma sedução, mas é uma negação direta. O diabo entra lançando uma dúvida no coração de Jesus, tentando lançar uma dúvida no coração de Jesus. O que está escrito aí? Se você é o Filho de Deus, qual é a sua identidade? Você de fato tem relacionamento com Deus? Então a primeira coisa que o diabo faz na hora da tentação de Jesus é questionar a identidade de Cristo. Cara, você é de fato filho de Deus? Você é filho de um carpinteiro, um Zé qualquer lá da Palestina. Se você é filho de Deus, manda então que essas pedras aqui virem pães. Você não é o cara? Você não é o filho do cara? Então verifica que a primeira coisa que o diabo utiliza é a dúvida. Ele lança a dúvida, tenta lançar a dúvida no coração de Jesus. É a primeira arma que o diabo vai usar para fazer a gente cair em tentação. Muitas vezes ele sopra isso nos nossos ouvidos. Você é crente mesmo? Será que você realmente nasceu de novo? Olha só, a vida de todo mundo é abençoada, só você que não é. Será que Deus te ama mesmo? Será que você tem que dizer não para esses desejos? Todo mundo faz isso. Só você ir lá naquela igreja maluca com aqueles pastores malucos é que não fazem. O diabo vai sempre tentar colocar dúvida na verdade proclamada por Deus. Sempre, sempre. Foi isso que ele fez com Eva. Quando Eva fala para ele, Deus falou para a gente mexer em tudo, comer tudo, só não comer aquela jaca-pau ali, que se eu comer aquela jaca-pau vai dar pau. Aí o que o diabo fala? Foi isso mesmo que ele falou? Você acredita nisso? Então fica ligado, se você vem sendo constantemente abordado por pensamentos que estão enchendo o seu coração de dúvidas, de questionamentos, você já sabe de onde está vindo isso. Você está caminhando com a gente, você frequenta uma célula, você tem um grupo de irmãos, gente que te ama, e constantemente o seu coração é visitado por dúvidas, por questionamentos que te deixam mal, que te deixam para baixo. Não é que todo questionamento seja mal, não. Se hoje eu estou aqui pregando para vocês porque era um cara chato, questionador, questionava tudo. Olha que bênção, Deus me chamou, vou levar esse cara para o sacerdócio para ele parar de perturbar os outros. Então, assim, tem questionamentos que são saudáveis, mas se o seu coração enche de dúvida e isso te deixa mal,
Você já sabe de onde que isso está vindo. Segunda observação, o diabo não deixa de nos tentar pelo fato da gente estar orando e jejuando. Jesus estava num período de 40 dias orando e jejuando. Buscando o quê? Intimidade com o Pai. Mostrando para a gente o que é necessário fazer no nosso dia a dia, na nossa caminhada com o Senhor. O diabo não vai deixar a gente, vou esperar aqui, 40 dias, vai levar um tempão. Tá nem aí, tá nem aí. Lendo a Bíblia, prestando atenção no culto, você vai ser tentado. Não tem momento que ele aperta o botão do pause. Ele é um intrometido, faz parte da existência dele, é isso. Percebam que Jesus foi incomodado num período de jejum e oração. Mas justamente por estar orando, por estar ligado ao Pai, Jesus discerne a situação e resiste à tentação. Por ele estar conectado, por ele estar em plena sintonia com Deus, ele consegue discernir o que está acontecendo e não cai na conversinha, resiste à conversinha. Então guarde isso. Foi por isso que Jesus falou para os seus discípulos, vigiai e orai. Para quê? Para que vocês não caiam em tentação. Sempre alerta, né? Eu constantemente não falo isso. Cristão tem que estar sempre alerta. Quando que eu peco? Quando eu me distraio. Me distraí, fiquei à vontade, fiquei tranquilo, distraído, levo um tombo. Cristão tem que estar sempre vigiando e orando. Em que momento? O tempo inteiro. O tempo inteiro. Até dentro da igreja, orando, jejuando, você tem que estar vigiando. Depois o diabo tenta Jesus utilizando o que? As circunstâncias. Cara, você está com fome. 40 dias. Ontem teve Black Friday lá no McDonald's. Você perdeu. 40 dias sem comer nada. Cara, você está com fome, maluco. Manda que essas pedras aí venham Big Mac. Cai para dentro. O diabo utilizou as circunstâncias, uma circunstância real. Cara, você está com fome, atenda a sua necessidade, atenda o seu desejo. Você está carente, fica logo com essa pessoa que está te dando mole. Você está carente, está um tempão sem dar beijo na boca, faz isso agora, vai. Teve gente que entendeu o mistério ali, né? Tentação. Você só é tentado por coisa que te atrai, que você tem vontade. Ele estuda, ele analisa, ele investiga a nossa vida, o nosso passado, ele vasculha o porão da nossa alma e como jogador, ele vai colocar você, vai usar a circunstância, ele vê o que você está passando, vê o que você está falando, vê o que está acontecendo na sua volta e ele vai jogar com isso. Ele fez isso com Eva, fez isso com Davi, estava tentando fazer isso com Jesus e tenta fazer isso com a gente constantemente. Cara, sua namorada te traiu, cara. Se vinga. Faz isso com a próxima namorada que você tiver, barbariza também. Ele vai aproveitar as circunstâncias, né? Porque está todo mundo colando. Você vai repetir de novo. Cola também. Ele vai aproveitar circunstâncias boas ou ruins para criar um desvio de alvo, para fazer você pegar um atalho, para fazer você se machucar. Se Jesus, fazendo jejum, estando no momento de oração, sofreu esse ataque, imagina quem não vive nessa prática, quem vive distraído, quem vive nas férias gospel, está sempre de férias, não oro, não jejuo, não leio, às vezes eu vou na igreja. Então, qual é a lição aqui? Cara, nunca confie em você mesmo. Nunca confie em você mesmo. Quando eu confio em mim mesmo, quando eu acho que eu estou bom, quando eu acho que eu estou de boa, é que eu corro risco. Paulo fala, aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Fique sempre alerta, fique sempre ligado. Quando eu sei que eu sou fraco, quando eu sei que sou pó, quando eu sei que dependo de Jesus o tempo inteiro, isso me protege, isso me guarda, isso me fortalece. Note ainda mais a sutileza do inimigo ao trabalhar com a circunstância. Ele força uma barra com Jesus. Cara, você está com fome, come. Manda essas pedras aí resolverem o seu problema. Se Deus te ama tanto, por que você está vivendo esse momento desagradável? Se você é filho de Deus, resolve esse problema aí. Satisfaça imediatamente os seus desejos.
Essa ideia de que todo desejo tem que ser atendido, isso é uma proposta de Satanás. Eu já falei sobre isso aqui com vocês. Se te faz feliz, não pode ser errado. Se você sente vontade, é porque deve ser bom. Vai e faz. Quantas vezes as pessoas são levadas por essa sutileza? O que me importa é ser feliz. Eu estou buscando a minha felicidade. E aí isso justifica todo tipo de barbaridade. Logo, se me faz feliz, se eu tenho necessidade disso, isso não pode ser errado. Quem é você para me dizer que isso é errado? E aí você já começa a criar uma porção de justificativa para consolar o seu coração. Enquanto a proposta de Deus é: agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do seu coração. Deus não tem nada contra a nossa felicidade, contra a nossa plenitude. Deus não tem nada contra. Só que o caminho é outro. Agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor, seja feliz com o Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração, os desejos que estão afinados com o coração dEle. Mas teus desejos, a tua particularidade, aquele desejo, até aquele desejo supérfluo. Senhor, eu queria passar o feriado todo lá no Alcântara, conhecendo a Rua da Feira. Até isso Deus fala: você quer mesmo, filhão? Vou te levar para lá, com tudo pago. Deus faz, cara. Mas você tem que estar ligado com Ele. Você tem que estar amarradão. Cuidado com o que você pede para Deus. Ele pode ouvir e te atender. Agora, quer ser feliz? Deleite-se no Senhor. Quando eu procuro me deleitar nos meus desejos terrenos, numa outra pessoa ou numa coisa, isso não vai me preencher, isso não vai me atender. Isso vai continuar me frustrando. O diabo instigou Jesus. Se é seu desejo, é uma ordem, é um imperativo. Realiza, satisfaça-o. Mas qual foi a resposta de Jesus? Versículo 4. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O homem não é só necessidade fisiológica, não. O homem não é escravo dos seus desejos. A palavra de Deus atende às minhas necessidades. Jesus uma vez fala isso: a minha comida e a minha bebida é atender à vontade do meu Pai. O que me mantém vivo é viver a vontade de Deus para mim. Ou seja, o que ele falou para o diabo? Cara, eu dependo de Deus, eu não dependo do pãozinho, não dependo da circunstância atender a minha necessidade, eu dependo de Deus. Se Deus está colocando só pedra aqui na minha frente, é porque não é hora de comer. É Ele quem me sustenta. Então, as circunstâncias não podem me fazer abrir mão da dependência de Deus. Deus, aparentemente está tudo dando errado, eu vou dar um jeito, eu vou te ajudar. Você deve estar distraído com alguém lá da igreja, eu vou te ajudar, Deus, eu vou fazer. Só Deus sabe o que é melhor para a vida da gente. Mas aí vem outra tentação, o diabo também não fica: deu errado, vou para casa. Não, vou insistir. São 3 aplicações, né? Eu vou insistir, pelo menos 3, eu vou fazer 3 paradas com esse cara aqui. Agora o diabo vê que Jesus responde a ele usando a Bíblia, o que o diabo faz? Eu vou usar a Bíblia também. O inimigo é astuto. Agora o diabo quer levar Jesus a ter uma relação distorcida com Deus. Estou vendo que você é crente, você está no gol todo sábado, você é um cara maneiro, eu gostei de você. E aí ele começa a usar a Bíblia para distorcer o relacionamento de Jesus com Deus. Cara, se você é o filho de Deus, né, de novo usando a dúvida, cara, você pode se envolver com qualquer parada que nada vai dar errado contigo, cara. Que maneiro! Aí, vamos fazer um bang jump sem cordinha? Pula daqui, dessa parada aqui, Aí ele cita o Salmo 91. Ele usa a Bíblia para configurar uma tentação com Jesus. Ele usa Salmo 91, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Quantas vezes eu já vi isso em gabinete, infelizmente não foram poucas, pessoas usando a Bíblia para justificar a prática deliberada de pecado. Deus se importa com a minha felicidade. Deus quer que eu seja feliz. E aí usa texto bíblico para justificar isso. Ele coloca a dúvida na paternidade divina de Cristo, né, e fala: cara, se é seu pai mesmo, se você é filho de Deus, faz um teste.
Qual é a proposta de Satanás para Jesus? Cara, se você é filho de Deus de verdade, nada vai dar errado contigo. Você pode enfiar o pé na jaca, fazer tudo que está garantido. Isso não é dependência, isso é presunção. Isso é ter um comportamento arrogante, soberbo. Isso é uma postura leviana contra Deus. Deus, se vira aí, dá um jeito. Vou andar voado sem cinto de segurança, vou andar de moto sem capacete. Ih, eu sou crente, mas estou de corpo fechado. Opa, isso é outra parece, é de outro lugar. Você pode pecar que Deus vai dar um jeitinho. Daí vem a resposta de Cristo, versículo 7. Também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Você está pensando que Deus é seu empregadinho? Você está pensando que Deus fica atrás de você igual uma babá? Jesus fala, você não vai pôr Deus à prova. Quem é você, ô pedaço de barro, para botar Deus à prova? A gente vai permanecer no pecado para ver se de fato Deus tem misericórdia da gente? Não. E aí a terceira tentação vem. O diabo oferece um atalho para Jesus para desviar ele do alvo. Cara, você pode ser glorioso agora. Vamos sair desse negócio de deserto, esse veneno aqui, esse perrengue. Vamos fechar, vamos fazer um fechamento. Satanás não sabia qual era a real missão de Cristo, aí oferece alternativas que pudessem desviá-lo do alvo. De novo, a tentação é sempre para desviar você do alvo. Se você fechar uma sociedade comigo, se você virar meu amiguinho, cara, eu vou te dar tudo. Vou tirar você dessa roubada de Palestina, vou te levar para Nova York, você vai comprar tudo lá na Quinta Avenida. Na verdade, todo mundo vai querer comprar o seu CD, o seu livro, você vai ser o cara. Versículo 8, depois o diabo levou a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse, tudo isso eu lhe darei se você se prostrar e me adorar. O diabo é o pai da mentira. Você acha que aquele diabo estava falando verdade ali para Jesus? O diabo é um 71, é um estelionatário, um vigarista. É o primeiro dique vigarista da história. Ele não vai cumprir nada do que ele fala. Nessa tentação, ele não está... O que ele está sugerindo para Jesus é, cara, seja você o Deus. Você não precisa ficar nessa, ainda vai iniciar um ministério, andando com a galera. Cara, você tem que ser o cara. Seja o Deus, se cubra de glória. Mas como que Jesus responde a ele? Aí Jesus fala, Satanás, você está repreendido, vaza, vai, sai daqui, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E aí Satanás bate em retirada. O versículo 11 diz que depois dessa repreensão, o diabo dançou, sumiu. Perceberam como Jesus lutou e venceu todas as tentações? O que Jesus utilizou aqui? Alguma arma transcendental? Usou raio laser, a espada de Tandera, poderes de Grayskull? Não. O que Jesus utilizou aqui em todas essas tentações? A palavra, conhecimento da palavra. Repreendeu todas as tentações com a palavra de Deus. Isso é desumano, isso é impossível da gente viver essa prática, essa realidade. Isso é acessível a qualquer pessoa aqui dentro desse auditório. Somos indesculpáveis no que diz respeito a resistir à tentação. Somos indesculpáveis. E Paulo ainda fala, Paulo entende que, por exemplo, a tentação de cunho sexual, o apóstolo Paulo vai falar que, cara, olha só, não entra numa de resistir, não. Tentação de cunho sexual é para você fugir. Corre, não dá mole não. Não fica, não, ela está cheirosa, está linda, está maravilhosa, mas eu vou resistir aqui. Não, Paulo fala, corre, sai de perto. Se é tentação, se ela é uma tentação, está bonita, ainda escovou o dente, meu irmão, vai embora, vaza. Por quê? Tem algum problema? Não, o problema está comigo, você não tem problema nenhum. Só que Deus não está esperando da gente nada desumano. É desumano você ter conhecimento da palavra, que você diz que crê? Não, não é. Agora, você tem que ter conhecimento da palavra. Você tem levado a sério os finais de semana de treinamento? Você tem levado a sério o seu tempo de devoção, de devocional ao Deus que você diz que acredita, que serve? Quanto mais você estiver cheio da palavra,
maior vão ser os meios de você resistir à tentação. Paulo vai falar disso depois sobre a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? A palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais íntimo a gente for da palavra de Deus, maiores serão os nossos golpes na direção de resistir a esse tipo de tentação. Aplicação, o que a gente precisa fazer então? Jesus deixa claro aqui na palavra: oração, jejum e muito conhecimento da palavra de Deus. Para que a nossa mente seja cheia da palavra, o nosso coração seja cheio da palavra, e isso esteja na ponta da nossa língua. Muitas vezes você vai ter que verbalizar isso para a sua alma ouvir. E até para Satanás ser repreendido também. Às vezes seus amigos vão te achar maluco, né? Você vai olhar uma parada, vai estar assim no meio de uma galera e falar: Satanás, vaza daqui, vai embora, vai embora. E que isso, está maluco, está falando sozinho? É melhor ser passado como maluco do que como um pecador deliberado. Então, quanto tempo os nossos joelhos permanecem dobrados? Quanto tempo a gente tem investido no estudo, no conhecimento da palavra? Eu espero que você tenha tido a oportunidade de ter passado o dia hoje aqui no fim de semana de treinamento. Era vital para Jesus estar conectado com o Pai. Era vital. Como andar em espírito, como reagir, como ter discernimento do que o que você está vivendo num determinado momento é uma tentação, se você não estiver conectado com Deus. Como é que você vai reagir a um problema espiritual, de forma espiritual, se você não está conectado com aquele que é responsável pela sua vida espiritual? A gente às vezes passa mais tempo conectado com esse Tamagotchi aí do inferno, né, que às vezes liga para alguém, né? Antigamente todo mundo queria celular para ligar para as pessoas, agora o que a gente menos faz é ligar, né? Às vezes a gente passa mais tempo conectado nesse negócio do que conectado com Deus. Jesus estava conectado com o Pai e sempre apoiado na palavra, sempre apoiado na palavra. Então, somos indesculpáveis, porque isso aqui é de fácil acesso para todo mundo que está aqui. A minha esperança, a minha oração é que Deus nos dê graça e nos faça uma igreja apaixonada por Jesus e apaixonada pela palavra, alguém que tenha prazer na palavra, que a palavra não seja um negócio enfadonho, chato, pesado, mas que seja algo que gere encanto na gente mesmo, que gere descobertas, que gere animação para a gente estar constantemente aprendendo do Senhor coisas novas. Amém? Que o Senhor nos fortaleça, que a gente aprenda constantemente com o Mestre, porque não tem como a gente exaurir o conhecimento da pessoa de Deus. Então, quanto mais você se lança em conhecê-lo, mais ele se revela para você. Isso que é maravilhoso, isso que é maravilhoso. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Que aqui seja uma igreja de faixa preta, né, para Jesus. Pai nosso querido que estás nos céus, Senhor, não deixa a gente cair em tentação, Senhor. Livra a gente do mal que nos cerca, livra a gente do mal, muitas vezes do nosso próprio coração enganoso. Senhor, eu te peço que o Senhor fortaleça a nossa fé, nosso relacionamento com o Senhor, que o Senhor nos mantenha firme na Tua palavra, Senhor, não nos nossos achismos, não nos nossos desejos, Senhor, mas na Tua palavra. E obrigado por ela, Senhor, obrigado pelo exemplo de Jesus, nosso Salvador, Senhor, obrigado porque a gente pode aprender com o Senhor constantemente, e é no nome dEle que nós oramos, que nós te pedimos que o Senhor nos ajude a vencer as tentações, da gente não cair em tentação, Senhor, não só por nosso próprio bem, mas porque a gente não quer te entristecer, Senhor, esse é o motivo principal, a gente não quer te entristecer, e a gente faz essa oração em nome de Jesus, amém.